Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Infelizmente não temos motivo para nos alegar, se tratando do Vasco da Gama, né? Mais um vexame em rede nacional. O Vasco tirou a semana para passar vergonha, né? A verdade é essa. 3 a 0 para o Botafogo, que poderia ter sido 5, e 3 a 0 para o Fortaleza, que poderia também ter sido 5. No saldo final, saiu barato essas duas chineladinhas que o Vasco levou de Botafogo e de Fortaleza. Ah, mas é o líder do campeonato, tá com o time encaixado. Ah, mas é o Fortaleza que tá brigando. Ué, mas o Vasco também não tá brigando por vaga em Libertadores? O Vasco não tá brigando por vaga em competição internacional? Pera aí, gente, todo respeito, nós não estamos falando do Criciúma. Nós não estamos falando do Vitória da Bahia, do Juventude. Estamos falando do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco perder pro Botafogo ali, jogo acirrado, coisa e tal, 1 a 0. Perder no Castelão ali, 2 a 1 pros caras, jogo ali pau a pau, uma bola, 1 a 0 pros caras, ainda vai. Do jeito que foi, da forma como foi, sinceramente não dá. Tá? É um vexame, é uma vergonha, é uma lástima, é o que vocês quiserem, menos bonito. Essa palhaçada que esses jogadores fizeram no último meio de semana e também na noite desse sábado. Tá? Dito isso, bora. Tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, bom dia para vocês nessa manhã de domingo, né? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo, quer nos ajudar, deixa o anúncio correr toda vez que aparecer um anúncio aí. Vai pegar uma água, vai ao banheiro, vai fazer aquele lanchinho na geladeira ou assiste o conteúdo que nos ajuda a gerar receita. Meus amigos, logo de cara a gente vai falar do jogo, vamos falar também da 33ª rodada, vamos falar também do nosso NBB e da Vasco SAF e da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente vai esmiuçar todas essas situações. Então assim, logo de cara, gente, peço perdão que eu tô resfriado, tá? Sinceramente, tá? Tô com paciência também não, porque aqui onde eu moro, Visconde de Mauá, tá chovendo já tem quase 10 dias, então é complicado. Eu tenho um pouco de rinite, onde eu moro aqui ainda acabou pegando uma umidade, aí dá aquele, né, aquela umidade dentro de casa, aí acaba dando, eu sou alérgico à poeira, então é complicado, tá? Eu peço desculpa pra vocês aí, tô sendo extremamente sincero, porque quando o cara tá na Globo, né, ele toma ali 2, 3 antialérgicos, os caras penteiam o cabelinho do cara, corta ali, grava o programinha, aqui é desse jeito, é orgânico, tá, gente? Brincadeiras à parte, então vamos lá. É o seguinte, se tratando então do jogo, né? O Vasco entrou em campo com Léo Jardim, PH, Maicon e Léo, Piton na esquerda, meio campo com Matheus Carvalho, Hugo Moura e Galdames, isso mesmo, Galdames titular. Gente, isso aí é o cúmulo, né? Um ataque aí com Puma Rodrigues na direita, Emerson Rodrigues na esquerda e Verratti centralizado. Então vamos lá, assim, logo de cara, dando nome aos bois, Léo Jardim foi bem, se não fosse ele era 5-6, tá? Sinceramente. Paulo Henrique, mais uma vez, a Avenida Paulo Henrique, tá? Eu acho que o Vasco, quando fizer São Januário, tem que pegar aquela avenida na frente que chama Roberto Dinamite e colocar lá, Avenida Paulo Henrique. Todo mundo descobriu que jogar nas costas do Paulo Henrique é fácil e descobriu que se apertar ele entrega a paçoca. Tá? Essa é a grande verdade. Tá? É a grande verdade. Outra situação aí. O Maicon, regular. O Léo, mais uma vez, gol em cima dele, né? Mas não foi só culpa dele. Matheus Carvalho também querendo marcar 5 metros de distância. O Matheus Carvalho tá achando que se ele marcar com o olho vai surtir algum efeito, né? Ah, vou ficar olhando pro adversário aqui 3, 4 metros de distância, que aí ele não vai fazer nada, né? Não só ele, né? O Piton, todo mundo. O time do Vasco uma vergonha, tá? Uma coisa horrorosa. O senhor Galdames, muito fraco, não merece estar vestindo a camisa do Vasco, nada contra a pessoa física dele, o caráter dele, mas como jogador não é para envergar a nossa camisa, tá? O Hugo Moura, muito abaixo daquele Hugo Moura que vinha em ascensão. Puma Rodrigues, uma insistência desacervada do Rafael Paiva nele, não sei para que essa palhaçada toda, não sei para que, né, sinceramente, insistir em jogar em 4-3-3, né, e o Emerson Rodrigues, no ataque, era o que Malemar estava tentando fazer alguma coisa ali, o Verratti mais uma vez apático, abaixo, tá, o Verratti não tá correndo mais que nem corria, não tá marcando mais, não tá buscando o jogo, tá errando passe toda hora, não finaliza quase nenhuma vez. Ah, mas a bola não chega, mas peraí, a questão não é só a bola não chegar, eu concordo também. Mas eu quero pontuar também a questão que o Verratti, depois que o Vasco foi eliminado, é outro Verratti. Tá? Parece que pegaram o Verratti original, guardaram lá numa caixinha, pegaram o Verratti da Shopee, a réplica, né, se é que vocês me entendem, e botaram para jogar ali. Parece que é isso, porque não é o Verratti que a gente conhece. Mas o que o Vasco está jogando mal não é culpa do Verratti.
É culpa do contexto geral, para começar do treinador. Vamos falar disso aí já já. Tá, gente, olha só. As estatísticas, 39% de posse de bola por Fortaleza contra 61% para o Vasco. 13 faltas por Fortaleza contra 11 para o Vasco. 2 impedimentos do Fortaleza, 3 para o Vasco. 14 finalizações do Fortaleza contra 4 do Vasco. 8 delas do Fortaleza foram no gol e 2 só do Vasco foram no gol. 5 escanteios para o time da casa e 1 escanteio para o Vasco. 1 cartão amarelo para cada lado e nenhum cartão vermelho. Então observem que o Fortaleza deu a bola para o Vasco. Ele achou o gol no início do jogo porque Matheus Carvalho fez de tudo para não fazer o papel dele, que é marcar de volante. O Lucas Piton mais perdido do que barata tonta. Para ser bem sincero, o senhor Lucas Piton jogando, toda hora que era no momento defensivo, ele corria para o meio da área. Em vez de marcar, ele corria para o meio da área. E aquilo ali é orientação tática do senhor Rafael Paiva. É orientação tática, colocando o volante para marcar o ponta e o atacante do time adversário. E o Piton marcando o jogador dentro da área. Isso é o dedo do Paiva. O Piton, igual uma barata tonta, perdido. Parecia o sub-15 jogando no meio do profissional, o Piton. Não acertava 2, 3 passos seguidos. Uma nhaca dentro de campo, não correu, não marcou. Parece que jogou só para completar time. Sabe quando tá para começar aquele campeonato de várzea? Que falta um jogador e aí os caras olham pro lado de fora assim: ah, vem cá, você vem cá, completa aqui, mas eu não jogo. Não interessa, fica aí, joga aí só pra... porque senão a gente perde pro WO. É como se fosse isso. A sensação que me deu com o Piton em campo foi isso, tá? Outra situação que eu quero pontuar. Galdames, não preciso nem comentar, esqueçam. Hugo Moura, muito mal. Puma Rodrigues, uma insistência enorme com ele, errando quase tudo que tentava fazer. O Paiva me troca o Emerson Rodrigues no intervalo, coloca o Puma invertido na esquerda, aí piorou de vez para colocar a estrela do futebol brasileiro chamado Ryan, a revelação do futebol brasileiro, só que não, né? Ah, mas na base ele arrebentou, tá, mas na base quem que se destaca hoje no Brasil na base? É quem? É quem? Flamengo, Palmeiras, Vasco, talvez ali um Cruzeiro, talvez. O restante todo mundo brigando no escuro. E aí você pega na base um plantel de 20, 30 atletas, sobem 2, 3, 4 só que se destacam, e quando sobem. Então não significa que o Ryan deitou e rolou na base, que ele vai ser essa joia toda. Ao mesmo tempo, só porque ele também não está fazendo uma péssima temporada com a camisa do Vasco, não significa que ano que vem ele pode arrebentar, ou no Vasco ou em outro time. Mas esse ano não tem condições de insistir com esse garoto. Não dá para insistir com esse garoto esse ano, gente, para ser bem sincero, não tem como. Tá? Não tem como. E o Verratti eu já falei. Então, assim, no ataque do Vasco, no primeiro tempo, o único que estava tentando alguma coisa ali era o Emerson. Ele teve a chance de empatar o jogo e me chutou a bola em cima do goleiro, chutou para fora. Enfim, complicado demais. O senhor Rafael Paiva, uma escalação horrenda, insistindo com o Puma ali. Você jogar um jogo ou outro com o Puma de ponta, beleza. Todo jogo agora o Puma virou ponta direita. Galdames agora virou camisa 10 do Vasco, é o craque. Maximo Domingues não joga. Coutinho, aquela palhaçada para jogar 10, 15 minutos e não fazer nada. O Vasco, inclusive o segundo gol que o Vasco tomou, o senhor Coutinho errou um passe. Ah, mas se ele acertar, mas esse negócio de se meu pai não conhece minha mãe, eu não estava aqui. Coutinho errou um passe na entrada da área. Contra-ataque. Aí a bola caiu no pé do Paulo Henrique. Paulo Henrique errou outro passe. O jogador do Fortaleza quase entrou com bola e tudo. Entortou o coitado do Maicon no mano a mano. Isso ninguém fala. Aí fica nessa insistência para poder colocar Coutinho. Então, que deixasse ele no Rio. Deixasse o Felipe Coutinho no Rio. Tá? Pra ser bem sincero. Alex Teixeira, por incrível que pareça, o Alex Teixeira estava jogando mais certinho do que o Felipe Coutinho hoje. Ontem. Por incrível que pareça. Olha que não é isso tudo também não, viu? Aí substituições. Né, como eu já mencionei, saiu o Emerson para entrar o Ryan. Saiu também o Hugo Moura para entrar o Esforza. Saiu o Puma para entrar o Coutinho. Saiu o Matheus Carvalho para entrar o Jair. E o Galdames para entrar o Alex Teixeira. Eu gostei da entrada do Alex Teixeira e da entrada do Jair. Embora não conseguiram produzir grandes coisas, fazer gol, dar assistência, nada. Mas quando pegaram a bola, conseguiram fazer uma coisinha ou outra diferente. O Galdames, ele domina a bola, ele tem ali uma proteção de bola, até ajuda a roubar, mas ele só sabe encerar com a bola. Não tem criatividade, não tem qualidade, não tem técnica. Como é que os caras me botam um cara como o Galdames para armar o jogo do Vasco? Antes colocasse o Hugo Moura para armar o jogo. Para ver o Galdames armando o jogo? Antes colocasse o Hugo Moura para tentar armar o jogo. Para ser bem sincero, gente, não tem condições.
Não tem condições. O treinador perdido na escalação. Demorou 2 anos e 40 dias para fazer a substituição no segundo tempo. Estava escrito nas estrelas, estava conversando com o Gabriel Azevedo, meu amigo, durante o jogo. E tudo que ele falou, Álvaro, se o Paiva não trocar logo, o Vasco vai tomar 2, 3, e não deu outra. Ele trocou, mas quando trocou já foi tarde. Foi tarde. E o Vasco também muito abaixo. Jogadores sem sangue, sem alma, sem vontade de jogar bola. Jogadores me passaram a sensação contra o Botafogo e contra o Fortaleza, que tipo assim, vamos jogar aqui, tem que jogar mesmo para cumprir tabela. Sabe, o que der deu, se perder, perdeu, se empatar, empatar, se ganhar, pô, beleza, ganhamos na Mega Sena. A sensação que me deu foi essa. A sensação que me deu, até vendo os caras aquecendo, vendo os caras treinando ali um dia antes do jogo. Os caras ali, uma água de salsicha, uma falta de sangue, falta de vontade. Sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas parece, viu? Não é, eu tô falando que é não, mas parece que alguém chegou nos caras e falou, olha, tá bom, esqueçam tudo. Agora aí, fizer mais 2 pontinhos, já não cai? Tá tranquilo, que vier agora é lucro. Parece, a sensação que me dá é essa. A sensação que me dá é essa. Ô Álvaro, mas nos últimos 4 jogos do Brasileiro, foram 2 vitórias e 2 derrotas. Tá, 50%, né, de aproveitamento. Mas o problema é a forma que foi. 3-0 pro Botafogo para virar chacota. Botafogo, pô, é o time do Rio que menos ganhou do Vasco, é o time do Brasil que menos tem título. Esse ano vão conquistar alguma coisa, acho que vão sim. Aí tem que ficar escutando chacota do torcedor do Botafogo porque enfiaram 3 no Vasco. Por quê? Um time sem sangue, desencaixado, sem alma. O time do Vasco, quanto mais treina, mais piora. Se botar o time do Vasco para jogar 4 jogos em 10 dias, o Vasco ganha 3 jogos. Escuta o que eu tô falando. Agora, quando o Vasco treina 10, 15 dias, o Vasco perde todas. Aí agora, e tem a questão também, não só o Botafogo, mas o Fortaleza. O Fortaleza deu a bola pro Vasco inteligentemente. Igual eles fizeram com o Juventude. Deu a bola. Vamos sair aqui na velocidade. Os caras têm qualidade, quase não erram. E poderia ter sido 4-0. Teve um gol anulado, bem anulado. No rebote do Léo Jardim, o atacante do Fortaleza estava impedido. Então, assim, uma vergonha. É uma vergonha. O torcedor do Vasco ligou a televisão no último meio de semana, ligou a televisão também nesse sábado, para ver o Vasco passando vergonha nacional. Tá? 2-3-0 na mesma semana não tem condições. Não interessa se são 2 times ali, que é o primeiro e o terceiro colocado do campeonato. Não interessa, o Vasco é o 9º colocado. Estão falando do Vasco da Gama. Não estamos falando de clube que acabou de chegar da Série B, da Série C aí, caiu de paraquedas na Série A, não. Estou falando de clube que todo ano fica namorando Série A e Série B, não. Estou falando de clube de regata Vasco da Gama, um clube de 126 anos de história. Tetracampeão brasileiro, bicampeão das Américas. Time de Romário, de Edmundo, de Euler, Mauro Galvão, Odivan, Carlos Germano, Roberto Dinamite, Donizete Pantera, Bebeto, e assim entre outros e outros e outros, Valdir Bigode, aí vai, tem vários. Para ver esses caras jogando desse jeito. E o Internacional ganhou. Vão vir embalado. Eu quero ver o que o Vasco vai arrumar aqui no Rio de Janeiro contra o Internacional. Esse elenco vai ter aí mais de 10 dias para treinar durante a data FIFA. Eu quero ver o que esses caras vão arrumar durante essa palhaçada também de data FIFA. Porque o Vasco, quanto mais treina, piora. Né? Só que tem o fator casa, né? Em São Januário parece que os caras resolvem correr, resolvem sujar o calção, né? Resolvem sujar o bumbum no chão, né? São Januário, por quê? Porque senão a pressão é grande, né? Aí jogando fora de casa, eles acham que estão jogando Champions League. Sabe aquele jogo do Real Madrid, que já está classificado, primeiro do grupo? Pode perder 2 seguidas, que continua classificado como primeiro do grupo? Aí joga com time B, time C. Parecia isso. A diferença é que o Vasco não tem a qualidade do Real Madrid, óbvio, claro, né? Uma vergonha, gente, uma vergonha, tá? Como eu já mencionei para vocês, vamos ver agora o que vai acontecer no próximo jogo. Nos últimos 12 jogos do Vasco, o Vasco só ganhou 2. Gente, o Vasco só ganhou 2 jogos nos últimos 12. 10 jogos o Vasco não venceu. É inaceitável isso. É inadmissível. Sinceramente, eu até tinha uma ressalva ou outra com o Paiva. O elenco é limitado, não chegou zagueiro, coisa e tal. Mas depois de ver o Paiva insistindo com os mesmos caras a vida inteira, demorando 30 anos para poder fazer uma substituição óbvia,
escalando Galdame de titular. Sabe, tem coisas que não tem sentido. Não faz sentido. Pra que levou o Rojas então? Ah, não pode escalar porque senão bate meta. Então não leva, não, nem leva, deixa no Rio. Nem leva. Botasse o Rojas então, pô, no lugar do Léo Pelé. Sabe, são várias coisas que não dá mais, sabe? Pra mim, sinceramente, não dá. Gente, agora mudando de assunto, falando do nosso R10 Skol Vasco da Gama, o nosso time de basquete perdeu também, só vergonha. Esse final de semana foi só vergonha. As meninas foram eliminadas do Carioca, agora o R10 Skol perdeu aqui no Rio, em São Januário, tá? Isso mesmo, foi 81 pro União Corinthians contra 79 pro nosso Vasco no ginásio de São Januário, para mais de 600 torcedores presentes. Uma vergonha aqui no Rio de Janeiro. Se tratando aí dos jogos da 33ª rodada, o Internacional venceu o Fluminense por 2-0, Palmeiras ganhou do Grêmio por 1-0, Corinthians ganhou de virada do Vitória da Bahia por 2-1, Botafogo e Cuiabá empataram em 0-0, Cruzeiro ganhou do Criciúma por 2-1, Fortaleza enfiou 3-0 no Vasco, Atlético Goianiense e Bragantino em outro jogo horroroso foi 0-0, Juventude venceu aí o Bahia por 2-1 de virada, e o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 2-1, e o Flamengo pega o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira aqui no Rio, no Maracanã, às 8 horas da noite. Tá? Diante desses resultados, o Botafogo é o líder com 68, o segundo é o Palmeiras com 64, o Fortaleza é o terceiro com 66. Depois vem o Internacional com 59 pontos, o Flamengo com 58, que vai jogar ainda na rodada. E o sexto é o São Paulo com 57. O Cruzeiro é o sétimo com 47, o Bahia é o oitavo com 46, o Vasco segue na nona colocação. Tá, beleza. Só que o Vasco está a vida inteira com 43 pontos. E o Corinthians, que eu cravei que ia cair, olha aí. Já ficou difícil de falar. A não ser que eles percam 4, 5 jogos diretos aí para poder brigar para não cair. O Corinthians já chegou, agora soma 41 pontos. O Corinthians soma agora 41 pontos, é o 10º colocado. O Galo Mineiro também tem 41 e joga na rodada. Se o Galo Mineiro ganhar, ele passa ao Vasco. O Vasco cai para a 10ª colocação. O Grêmio é o 12º com 39, o Vitória é o 13º com 38, o Fluminense é o 14º com 37, o Criciúma é o 15º com 37, Juventude 16º com 37. Olha a briga de foice no escuro aí, meus amigos. Na zona do rebaixamento, o Bragantino com 34, Atlético Paranaense com 34, Cuiabá com 29 e Atlético Goianiense com 26. Então observe que hoje o Vasco está a 9 pontos do Z4, né? Ok. Né? Beleza, tá? 4 pontos do G7, né? Ok. Só que se fosse para brigar por G6, o Vasco hoje está a 14 pontos do G6. Porque o São Paulo tem 57 pontos, o Vasco tem 43. Olha a discrepância, 14 pontos. Ah, Álvaro, mas vai virar G7, vai virar G8. Tá, mas vocês vão ficar contando com a estrela no céu até quando? O Vasco precisa fazer a parte dele, precisa voltar a ganhar. Pelo menos uma coisinha o Paiva acertou ontem na coletiva. Ah, precisamos voltar a pontuar. Quem não sabe disso, né, Paiva? Todo mundo precisa voltar a pontuar, que não está ganhando. Todo mundo que não ganhou no campeonato precisa voltar a pontuar. Até o Botafogo precisa voltar a ganhar. Né? Nossa, falou mais do mesmo também. Discursozinho pronto. Tá, gente, eu vou até parar de falar isso que eu estou chateado já. Tá, agora mudando de assunto, se tratando da SAF do Vasco. Segue a manchete na tela. Justiça marca julgamento de recurso envolvendo Vasco SAF 777 CRVG para o dia 27 de novembro. Às 1h da tarde, os processos foram remetidos ao plenário, onde outros 2 desembargadores também vão julgar o mérito. Então, gente, marcado aí para o dia 27 agora desse mês de novembro, o julgamento na Justiça Comum entre Vasco SAF e 777. Vamos ver o que vai dar isso aí. Torcer para que o Vasco consiga também mandar a 777 uma vez por todas para os Estados Unidos com passagem só de ida. Com passagem só de ida. Tá? Tomara a Deus que isso aconteça. E sem muita delonga, é isso que eu tinha para falar também. Não vou ficar aqui enxugando gelo não. Tá bom, meus amigos? Vou ficar por aqui. Bom domingo para vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos dar aquela secadinha no urubu mais tarde. E tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!